Carta aos Hebreus, capítulo 12, versos 1 a 3. Vamos lá? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Palavra do Senhor nessa noite. Vamos orar? Nosso Deus, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade de ouvirmos a Tua voz, de ouvirmos a Tua palavra, de recebermos a instrução vinda do Teu Espírito. Nós queremos Te pedir que o Senhor, por Tua graça, poder e misericórdia, nos use e ministre ao coração, Senhor, de cada um aqui nesta noite, inclusive o meu, para que saiamos daqui fortalecidos, renovados, animados, ó Deus, e firmes para Te servir no dia a dia que o Senhor nos dá. Louvado seja o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, talvez muitos aqui não se lembrem desse fato, porque não tinham nascido, ou porque não viram, enfim. Nas Olimpíadas de 1984, que aconteceram em Los Angeles, aconteceu um fato muito marcante. Essas Olimpíadas foi a primeira, na realidade, de toda a história das Olimpíadas do tempo moderno, que considerou nela, começou a considerar como parte da prova, a competição da maratona feminina. A maratona masculina já era algo disputado, os irmãos sabem, é uma corrida de longa distância, 42 quilômetros e 125 metros, tem sua história na história grega, né? Um rapaz que correu de uma cidade chamada Marathon para uma outra cidade chamada Atenas, enfim, é uma história que é um mito ou não, mas gerou o nome dessa prova. E nessa ocasião da Olimpíada de 84, uma mulher chamada Gabriele Andersen, uma suíça, ela participou dessa prova e ela deu uma das maiores demonstrações de perseverança, de persistência, de determinação e de força de vontade de uma pessoa que quer completar uma prova, quer chegar ao fim. Ela conta no relato que lá pelo quilômetro 30 e pouco, faltava talvez um pouco menos de 10 quilômetros para acabar a prova, ela começou a sentir sinais da fadiga do corpo dela, começou a sentir as dores e começou a sentir que a coisa estava ficando difícil para ela. E ela estava tão focada e tão determinada naquele projeto de chegar ao fim e completar a maratona, e foram poucas mulheres que participaram daquela prova, que ela perdeu uma daquelas estações de borrifação de água que eles haviam colocado, porque a temperatura em Los Angeles estava além do esperado. Então, aquela mulher passou pela estação de borrifação e não recebeu aquela borrifada de água que a gente vê por aí na praia e tudo mais. E ela diz que talvez aquilo tenha sido a grande causa do que ela veio a sofrer. Aquela mulher adentrou o estádio lotado, ela não era a última colocada, mas ela adentrou o estádio em estágio quase de colapso do seu corpo. E ela então começou a sentir uma cãibra incontrolável, ela olhando a linha de chegada, faltavam 100 metros, 150 metros, poucos metros. E ela começa então a cambalear, sem conseguir se controlar, e aquela cena ficou muito marcada na vida de quem viveu acompanhou aquele momento. E aquela mulher
se esforça e se esforça, e os espectadores ali aplaudindo e animando e dizendo, né? Vamos lá, você vai chegar. Os paramédicos, os médicos acompanhando a mulher, e ela lá tentando, cambaleando, e alguns até criticaram, disseram que aqueles médicos tinham que ter mandado ela parar, porque ela não estava em condições de continuar aquela prova. E eu queria mostrar esse vídeo só para ilustrar essa questão da prova da maratona, porque tem tudo a ver com o texto que nós lemos. É um vídeo antigo do Esporte Espetacular, a música é... 20 minutos depois de ter chegado o americano, um outro momento emocionante aqui no Coliseu. Lá embaixo, a Suíça, Gabriela Andersen, entrou no Coliseu e está tentando chegar nos últimos metros. Ela está entortando para o lado esquerdo, o público inteiro em pé aqui no Coliseu, dando força para a Gabriele, que já conseguiu completar a volta no estádio e vai chegar agora. É um momento realmente emocionante e histórico aqui. A Gabriele caminhando com dificuldade, a gente pode ver os músculos da perna duros, entortando para o lado esquerdo, mas ela vai chegar e o público delira com a Gabriele. Vai conseguir, conseguiu! Irmãos, é impressionante essa cena, porque essa mulher estava completamente determinada a chegar ao seu alvo, ao seu objetivo. E o texto que a gente leu, o texto do escritor aos Hebreus, ele faz uma comparação da nossa vida e jornada e caminhada cristã com uma prova de corrida dos jogos daquela época. Fazer essa comparação, usar essa alegoria que comparava a vida cristã a uma corrida, era algo muito comum, porque havia na cultura a cultura helênica, grega da época, era muito comum a questão da frequência dos jogos, das Olimpíadas, das disputas. Então, havia na cabeça do cidadão romano e do cidadão grego, havia na cabeça deles a ideia de que a prova de corrida era uma prova que necessitava esforço, necessitava foco, necessitava determinação. E é curioso porque, atrelada à tradição grega da corrida e dos Jogos Olímpicos, havia todo um paganismo associado a isso, havia deuses associados a isso, e até os próprios judeus não gostavam muito da história dessa comparação, mas ainda assim, os próprios rabinos da época comparavam a caminhada da fé com as corridas, e quando a gente vê, por exemplo, Paulo escrevendo aos cristãos de Corinto, cidade de Corinto, né, que hoje só tem ruínas lá na Grécia, ele escreve lá no capítulo 9, verso 24, a seguinte coisa, ele diz o seguinte: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Eu queria fazer aqui um rápido parêntese, para você que não está familiarizado com a fé cristã. A fé cristã é uma fé no Cristo, Filho de Deus, aquele que se encarnou, esteve entre nós, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e nos garante, através da crença nele, a vida eterna junto ao Deus Criador, junto ao Pai, a reconciliação com esse Deus, com esse Pai. E essa vida cristã é como se fosse uma jornada, uma corrida de longa distância, onde nós temos que nos esforçar para percorrer os espaços, para andar e cumprir os quilômetros de jornada cristã, passando por dificuldades, lutas e tudo mais. Então, por essa razão, os escritores usam muito a comparação da vida cristã com uma corrida, porque é de fato uma corrida. Há obstáculos, há cansaço, há desânimo. Então, essa é a razão pela qual a comparação entre a vida cristã e a vida de um corredor é muito usada. Nós estamos numa corrida, nós estamos numa jornada. Se você olhar o capítulo 11 do livro de Hebreus, da carta aos Hebreus, ele recapitula na realidade, ele chama a Galeria dos Heróis da Fé. Ele recapitula a história dos grandes homens e mulheres de Deus, que tiveram experiências com Deus, que sofreram, que passaram por grandes e duras provas, que perseveraram até chegar ao fim, perseveraram acreditando no seu encontro com o Deus eterno,
no seu encontro final, na sua mansão, na moradia final com o Deus eterno, nas mansões celestiais. E não é um relato simples, um relato de uma jornada fácil. O próprio escritor diz, e ele mostra, que havia nesses homens e mulheres muita perseverança, havia muita capacidade de suportar a dor, né, por conta das lutas que eles iam sofrer, né, e muitos deles suportavam tribulações, perseguições, açoites, suportaram sofrimento por causa de sua fé. Eles aguentaram firme, aguentaram a barra da perseguição e da resistência contra a sua fé. Então eu queria propor nessa noite um tema para essa reflexão, que é o seguinte: precisamos investir na santidade e na carreira cristã, olhando firmemente para Cristo. Investir na santidade e na carreira cristã, olhando firmemente para Cristo. Se você olhar o primeiro verso, o escritor, ele fala de uma nuvem de testemunhas. Ele fala de que aqueles irmãos eram tantos que eles, como uma nuvem de testemunhas, nos olham e nos estimulam, nos motivam a investir no caminho da santidade. Ele vai escrever que uma das primeiras coisas a ser feita na jornada cristã, nessa corrida da maratona cristã, é nós nos desembaraçarmos do pecado. Irmãos, de se desembaraçar do pecado, viver uma vida santa, que busca fazer o que Deus quer, numa sociedade que a gente vive hoje, onde não há absolutos, é tudo relativo, não há referências, não há nenhum respeito pelas coisas de Deus, é extremamente difícil. Mas essa é a proposição. A proposição é que nós vivamos uma vida de santidade, nos desembaraçando daquilo que nos amarra, dos pecados que nos seguram. Um grande puritano que viveu no século XVI, que inclusive foi presidente da Universidade de Oxford, no século XVI, chamado John Owen, ele escreveu uma frase que eu acho que reflete muito exatamente esse ponto de investir no caminho da santidade. Ele diz o seguinte, abre aspas: mortifique o pecado, seja essa a sua obrigação diária, cumpra enquanto viver, não deixe de realizá-la nenhum dia, mate continuamente o pecado, ou ele matará você continuamente. Mortifique o pecado, seja essa a sua obrigação diária, cumpra enquanto viver, não deixe de realizá-la nenhum dia, mate continuamente o pecado, ou ele matará você continuamente. Irmãos, o nosso maior impedimento na corrida, na jornada cristã, é o pecado. E a palavra que o autor utiliza aqui, que é uma palavra grega, né, que aqui é apotemenoi, a palavra usada, ela traduzida para aquilo que, no sentido da gente se desembaraçar de alguma coisa que nos restringe, lançando esse peso para fora de nós, deixar de lado aquilo que nos amarra e que nos impede de progredir. Essa palavra é a mesma palavra que o apóstolo Pedro utiliza na sua primeira carta, e Tiago também utiliza na sua carta, nos textos de 1 Pedro 2,1, onde Pedro diz o seguinte: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia, inveja e de toda sorte de maledicência. É como se Pedro disse: olha, você tem que arrancar fora essa roupagem que te amarra, essa camisa de força chamada pecado que amarra você e que impede você de avançar, que impede você de correr. Tiago escreve no capítulo 1, verso 21, portanto, despojando-vos, a mesma palavra, de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Irmãos, o pecado é um peso. O pecado nos leva para o chão. E o texto fala que esse pecado, ele tenazmente nos assedia.
Essa palavra usada é uma outra palavra que traz uma ideia de algo que realmente nos amarra, nos envolve, nos enrola e impede e retarda a nossa corrida. É como se você tentasse correr a sua maratona e você tivesse com todo envolvido em faixas, que nem uma cesta de Natal que tem a amarra que impede que as coisas saiam da cesta. O pecado faz isso. Essa palavra traz a ideia de que é algo habilmente envolvente, como amarras que atrapalham o nosso progresso, né? Um grave impedimento que nos envolve e nos impede de avançar. Irmão, sabe aquele pecado escondido que só você conhece? Aquele que você guarda de estimação e não deveria guardar? Esse é o que te amarra. Esse é o que te impede. Nós quantas vezes deixamos de experimentar a presença de Deus, a vontade de Deus, a paz que vem do alto, porque nós estamos nutrindo um pecado estranho na nossa alma, na nossa vida, no nosso dia a dia, até mesmo sem que as pessoas que vivem conosco conheçam. Irmãos, nós precisamos investir no caminho da santidade. Jesus nos exortou, ele lá, quando falou aos seus discípulos, e o Lucas registrou, no capítulo 1, verso 34, ele diz o seguinte: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Ele está falando do dia do Senhor, da sua volta, mas ele está falando de uma realidade tão presente. Cuidado para que as orgias, cuidado para que a embriaguez, e talvez isso não seja de fato algo que nós experimentemos, né, no dia a dia, mas ele fala algo que nós experimentamos. A preocupação com as coisas deste mundo. Ele fala, cuidado, porque a sua preocupação com as coisas deste mundo podem te amarrar, podem tirar você do foco, podem fazer com que você perca de vista a tua carreira, aquilo que você foi chamado para fazer, a sua corrida, a sua trilha. Cuidado. Paulo, escrevendo aos Efésios, vai advertir da seguinte forma, lá em Efésios 4, 25 a 32. Ele diz o seguinte, nós lemos de manhã esse texto aqui no culto: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, gritaria, blasfêmia, bem assim como toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Irmãos, quantas vezes a gente se reúne com alguém para falar mal do outro? Quantas vezes a gente está numa conversa maliciosa e deixa essa conversa seguir? Quantas vezes a gente sente ódio daqueles que nos perseguem? Quantas vezes a gente é tomado de amargura, de cólera? Quantas vezes a gente grita um com o outro? Ele está dizendo, não é para ser assim. Vocês não podem seguir esse caminho. Vocês têm que perdoar uns aos outros. Vocês têm que ser benignos. Vocês têm que ser compassivos. Vocês têm que se perdoar como Cristo perdoou vocês. Paulo, escrevendo aos Colossenses, parece que isso é um problema de gente mesmo, né? Porque ele escreve aos Efésios uma coisa, vai escrever aos Colossenses praticamente a mesma coisa, uma outra igreja num outro lugar. Ele diz assim, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem
com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Irmãos, investir no caminho da santidade tem implicações práticas. Investir no caminho da santidade é discernir aquilo que me leva a pecar e evitar. É perceber, identificar, mapear o meu ponto fraco, mapear as coisas que me levam a cair e evitá-las, e não avançar em direção a elas, resistir à tentação, dominar a si mesmo, e fazer isso não no seu nome, mas em nome de Jesus. Você pode dizer para a tentação, em nome de Jesus, eu não vou seguir o seu caminho. Em nome de Jesus, eu não vou agir como você está me fazendo tentar agir. Você pode dizer isso, você pode combater a tentação. Mas não é só investir no caminho da santificação, mas também precisamos investir nessa carreira cristã que nos foi proposta. Nós precisamos, irmãos, aprender a correr a corrida com perseverança. Nós precisamos aprender a absorver o tranco. Nós precisamos aprender a resistir às pressões. A palavra perseverança é interessante, hipomones. Ela traz o sentido de uma persistência corajosa, uma resistência energética, uma habilidade para lidar com uma dor que persiste por muito tempo. Perseverar é você ter a habilidade de lidar com uma dor que vai persistir por muito tempo. Nós somos chamados a ter perseverança. A nossa carreira, queridos, a carreira cristã, não acontece sem dor. Ouça o que eu estou dizendo, a carreira cristã não acontece sem dor. O escritor aos Hebreus, falando daqueles heróis da fé, deixou isso muito claro. Lá em Hebreus 11, 36 e 37, ele vai dizer, outros irmãos, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, até algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelha e de cabra, necessitados, afligidos, maltratados. Irmãos, investir na carreira proposta, na carreira cristã que nos está proposta, é suportar com perseverança aquilo que está por vir, é suportar com paciência, é aprender a lidar com a dor resultante da perseguição e das provações. Falando o português bem carioca, é deixar crescer a casca grossa. Nós temos que ter casca grossa, gente. Nós não temos que ser frágeis que nem casquinha de ovo. Cristão é casca grossa. Cristão aguenta o tranco. Cristão aguenta a chibatada. Cristão aguenta a injúria. Cristão aguenta a perseguição. Cristão aguenta até a morte. Isso porque temos adiante de nós uma linha de chegada. Isso porque temos adiante de nós uma linha que vamos alcançar. Não é como os que correm no estádio, só um vai ganhar um prêmio. Todos nós vamos chegar lá, todos nós chegaremos a essa linha e seremos presenteados, será concedido a nós o prêmio da salvação. Não há nada errado, não há como errar, não tem como falhar, o chão não vai abrir, a pista pode até ser rugosa, mas nós chegaremos lá. Nós precisamos aprender a lidar com as situações da vida, ter casca grossa, gente. Paulo, escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo 4, ele fala uma coisa impressionante. Ele diz assim, até a presente hora, sofremos fome e sede e nudez. E somos esbofeteados, não temos morada certa,
e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos a conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos. Esse é o relato de alguém que viveu a sua carreira, que se deixou gastar naquela carreira porque sabia em quem cria, porque tinha certeza da sua chegada na linha final. Irmãos, vocês já viram os lutadores de jiu-jitsu? Você quer saber um lutador de jiu-jitsu que pratica muito? É só olhar para a orelha. A orelha é toda deformadazinha assim, é toda surrada, é toda cheia de calo. Nós temos que aprender a ser calejados. Nós temos que deixar que os calos se formem, para que nós aguentemos o tranco. Lá, Paulo também escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 4, versos 7 a 10, ele diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Veja o que ele diz, irmãos: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Irmãos, exatamente o que ilustrou o filme da maratonista. Exatamente um desgaste ao ponto de quase nos fazer colapsar. Mas a graça de Deus vai nos permitir chegar lá. A graça de Deus vai fazer com que tenhamos força interior para chegar lá, ainda que cambaleando, ainda que meio torto, ainda que com o lado paralisado, ainda que com o corpo todo em cãibra. Irmãos, investir na carreira cristã é deixar-se gastar pelo Evangelho. Ouça o que eu estou dizendo. Investir na carreira cristã, e você e eu somos chamados a investir na carreira cristã, é deixar-se gastar pelo Evangelho. Existe uma máxima do mundo dos negócios que diz: there is no free lunch. Não tem almoço grátis. Tem um custo. Tudo custa. Custa tempo, custa energia, custa emoção, custa dinheiro, custa saúde. Tudo tem um custo, mas a recompensa é maravilhosa. Mas a linha de chegada está lá à nossa vista. Nós temos a certeza e a garantia que chegaremos lá. Portanto, podemos nos deixar gastar, mas nós chegaremos lá, mas nós alcançaremos o nosso objetivo. Irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui, eu não queria que ninguém se sentisse ofendido, mas eu quero te espetar. Vir à igreja somente aos domingos não é investir na carreira cristã. Vir à igreja somente nos domingos para prestar culto não é investir na carreira cristã. Investir na carreira cristã é você andar a segunda milha. Investir na carreira cristã é você atender um necessitado. Investir na carreira cristã é você estar preocupado com o seu amigo de trabalho que está em depressão. Investir na carreira cristã é você ter ouvidos para ouvir o seu parente que está precisando de alguém para se abrir. Investir na carreira cristã é você ir à casa de alguém, levar algum alento, alguma coisa para ajudar essa pessoa. Investir na carreira cristã é você se preocupar com aquele que está do seu lado, que vive com você todo dia. Irmãos, vir à igreja somente aos domingos não é investir na carreira cristã. Jesus nos disse o seguinte em Marcos, capítulo 8, versos 35 a 36. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Paulo, escrevendo aos Coríntios, mais uma vez, capítulo 9, ele diz o seguinte: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós
que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que eu alcancei. Já lemos o texto. Ao final de sua vida, Paulo olha para trás e escreve uma carta para Timóteo, seu filho na fé. E lá na segunda carta, Paulo diz o seguinte: olha, Timóteo, eu combati o bom combate. Eu completei a carreira e eu guardei a fé. Ele pronuncia essas palavras sabendo que ele estava próximo da linha de chegada, sabendo que o seu tempo estava próximo e que ele receberia a coroa da justiça. Meu querido, minha querida, a coroa da justiça está aguardando você na linha de chegada. Ela não vai ser mérito seu, ela já foi comprada e paga pelo sangue do Redentor, Cristo Jesus, o Deus homem que habitou entre nós e morreu na cruz para nos dar salvação. Ela está garantida. E veja, a verdadeira perseverança vai muito além da perseverança que aquela mulher teve. Porque além dela ter forças no seu interior para chegar ao final da prova, e sabia que precisava chegar, ela contava com a plateia, ela contava com a ajuda daquele estádio inteiro, motivando ela a chegar ao final. A verdadeira perseverança, ela é motivada interiormente pelo amor à honra de Deus. A verdadeira perseverança é motivada interiormente pelo amor à honra de Deus. Eu persevero porque eu amo honrar aquele que me salvou. Eu persevero porque eu amo honrar aquele que me criou. Essa faz toda a diferença. Há tantos outros usos da palavra perseverança, como paciência, firmeza, constância na fé. Mas eu acho que a gente já cobriu bem. Nós precisamos investir com perseverança na carreira cristã que nos foi proposta. E por fim, nós precisamos desviar o olhar das coisas periféricas e olhar para Cristo. O corredor, ele mantém os olhos fixos na linha de chegada. Quantas vezes a gente desvia o olhar da linha de chegada? Quantas vezes? Quantas circunstâncias nos fazem desviar o olhar? O comentarista Simon Kistemaker, ele diz que nós somos como participantes de uma corrida, onde nós não temos tempo para olhar para o lado. Não há tempo para olhar para o lado. Nós precisamos olhar reto para Cristo. Precisamos olhar e ter o foco em Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. A palavra olhando firmemente, a palavra grega aforal, ela traz o sentido de desviar o olhar de outras coisas e fixá-lo apenas em uma coisa. Curioso, né? A palavra olhando firmemente é uma palavra grega que traz a ideia de que eu, na realidade, desvio o meu olhar das coisas periféricas, das demais coisas, e eu olho apenas para uma coisa e sigo em direção a ela. O nosso foco é servir e agradar a Cristo. É interessante porque o autor aos Hebreus, na hora que ele fala de Cristo, ele separa Cristo daquele rol de heróis que fizeram grandes coisas em nome de Deus. Ele fala desses vários heróis, mas apenas Cristo é o fundador, o pioneiro. Apenas Ele é o originador desse movimento e continua sendo o seu líder, o movimento do resgate daqueles que pertencem ao Pai. Cristo está à nossa frente. Cristo está na liderança. Ele, como precursor nosso, Ele adentrou o santuário celestial e nos religou com o Pai. Vocês têm que lembrar que, antigamente, no Velho Testamento, os judeus se reuniam para adorar a Deus, e havia um templo, e dentro desse templo havia um lugar chamado Santo dos Santos, que apenas o sumo sacerdote podia entrar, e apenas fazer sacrifícios lá uma vez por ano, o sacrifício de um cordeiro pelo pecado de todo o povo. Uma vez por ano, Cristo, com a sua morte, sendo Ele sumo sacerdote, como da ordem de Melquisedeque, como diz a palavra, Ele entra nesse Santo dos Santos, e Ele oferece a si mesmo
a sua própria carne, o seu próprio corpo, e se sacrifica em nosso favor. E quando ele faz isso, o véu do templo rompe, e você e eu temos acesso ao Pai. Você e eu temos agora a religião. Você e eu agora temos a religare. Você agora e eu podemos nos reconectar com o Pai. Cristo adentrou e consumou a nossa fé. Ele consumou, Ele abriu esse novo e vivo caminho que nos leva ao santuário, ao contato direto com Deus. E Ele assumiu no seu corpo todo o pecado. E sofreu, e suportou esse sofrimento de cruz. Ele suportou o vexame da cruz. Ele suportou o abandono na cruz. Jesus estava morrendo e falou: Eli, Eli, lama sabactani. Deus meu, por que me desamparaste? No momento de maior agonia, Cristo assume e se vê sozinho na cruz. Assume a sua e a minha culpa e se vê sozinho na cruz. E assim, morrendo e ressuscitando, Ele nos dá acesso ao Pai, Ele nos religa ao Pai. Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. Irmãos, nossos olhos precisam estar focados e precisam estar direcionados fixamente a Cristo, somente Cristo. Porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Nada de olhar para homens. Se você entra na igreja do Senhor e você olha para os homens, você vai sair da igreja do Senhor por causa de algum homem. Você vai se decepcionar, porque homens são pecadores. Não olhe para homens, porque homens vão te decepcionar. E quando eu digo homens, eu estou dizendo homens, mulheres. Não olhem para os seres humanos, porque os seres humanos vão te decepcionar. Olhe apenas para Cristo. Olhe apenas fixamente para Cristo. Portanto, recapitulando e finalizando, nós precisamos investir na santificação, nós precisamos investir na carreira cristã proposta, e nós precisamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o Deus vivo. Amém? Vamos orar. Talvez você hoje esteja aqui e esteja precisando olhar para Cristo. Talvez hoje você esteja aqui e esteja sem rumo na vida. Eu queria abrir essa oportunidade para orar por você. Se você se sente assim, eu queria que você viesse aqui à frente, viesse aqui até aqui, a gente vai orar por você, a gente vai pedir que o Senhor tome você pela mão, que o Senhor conduza você e te dê fé para que você consiga caminhar, para que você não ande cambaleante para a esquerda e para a direita, mas você saiba que tem uma trilha a percorrer. Há alguém entre nós que gostaria de orar dessa oração? Vem aqui à frente. Gente, não é para ficar encabulado. Quem quiser vir, venha. Não tem nada demais a gente dizer que precisa da oração, que a gente precisa do Senhor. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque as Tuas misericórdias nos assistem. Elas são a causa de nós não sermos consumidos. Aqui estão Teus filhos diante do Teu altar, ansiosos pela Tua palavra e a Tua direção e a Tua proteção. Nós queremos interceder por eles, para que eles recebam em seus corações a Tua palavra, dizendo: este é o caminho, andai nele. Ó Deus, que Tu abençoes a cada um deles aqui. Que Tu dês a eles firmeza, confiança, fé,
Dês a eles, Senhor, convicção de que Tu estás no controle e de que nada nem ninguém pode abalar a vida deles, porque a vida deles está em Tuas mãos. Aqueles que quiseram vir à frente, mas ficaram encabulados, assentados, ó Deus, visita esses corações também. Que de igual forma sintam a Tua presença e o calor do Teu Espírito aquecendo a sua fé e dando a eles certeza de que o Senhor cuida deles e os ama. Nós Te somos imensamente gratos pela Tua palavra e nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor.